Setembro é um mês lembrado pela questão de suicídio, de tristeza, de Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? O dia 10 de setembro é o dia que se comemora ou se lembra mundialmente como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Como assim falar de prevenção ao suicídio? Como é que a gente pode prevenir uma fatalidade dessa? Falar sobre suicídio é importante. Falar sobre o desejo que as pessoas têm e o medo que as pessoas têm de falar sobre a morte é fundamental. Então, o Setembro Amarelo ele é lembrado para que as pessoas se lembrem de falar sobre isso. E como que eu posso ajudar alguém que pensa em tirar a própria vida, que pensa em suicídio? Eu posso ajudar me dispondo a ouvi-la. A gente conhece, ou se vocês não conhecem, é importante conhecer que existe o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que foi quem incentivou e quem mais fala e quem estimula e quem trabalha sobre isso o ano inteiro, o tempo todo, sobre a prevenção do suicídio. Falar é a melhor solução. Se precisar, peça ajuda. Esses são os slogans do Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda é o slogan do Setembro Amarelo de 2023. Como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu consigo saber se alguém precisa de ajuda, se alguém está pensando em agir contra a própria vida, se alguém está triste a ponto de pensar em se matar, pensar em tirar a sua própria vida? Como a gente percebe isso? Quando a pessoa muda a sua forma de agir. Quando eu falo mudar a sua forma de agir, não é simplesmente, não é somente ficar mais triste, mas mudar radicalmente. Se eu conheço uma pessoa que é muito tímida, muito retraída, e esse é o jeito habitual dela ser, e de repente essa pessoa fica muito expansiva, falante, quer participar de tudo, isso causa estranheza. Isso faz com que a gente perceba que essa pessoa não está no seu normal. E muitas vezes essa pessoa tem este pensamento de acabar com a sua vida, esse pensamento de morte, esse pensamento de autodestruição. Só que como ela não quer que as pessoas percebam, então ela mostra-se de uma forma diferente, mais alegre, mais divertida, mais participativa, mas isso não é o habitual. E a mesma coisa ao contrário, né? Se você conhece alguém que sempre foi muito animado, muito expansivo, muito conversador, e de repente essa pessoa está mais retraída, está mais quieta, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, nada mais daquilo que você fala que habitualmente deixava essa pessoa feliz, divertida, brincalhona, isso não acontece mais, é possível que essa pessoa esteja passando por uma fase de muito sofrimento. É importante se entender que o suicídio é uma situação multifatorial. Uma pessoa não pensa em suicídio por conta de uma coisa que tenha acontecido. Eu briguei com meu namorado terminou comigo, por isso eu quero acabar com a minha vida. Em geral, esse é assim, a gota d'água. Ou estou com um problema financeiro, tenho muitas dívidas, eu não consigo, não sei mais como lidar com isso, eu quero acabar com a minha vida por causa disso. Ou várias outras questões. É importante entender que o suicídio é uma situação multifatorial. São muitas coisas que foram se acumulando na vida dessa pessoa, muitos sofrimentos que foram acontecendo na vida dessa pessoa, que levaram com que ela pensasse que a única solução seria acabar com a vida. A gente ouve muito falar em cursos de oratória, né, para se aprender a falar. Será que alguém pensa em aprender a escutatória, aprender a ouvir? Quando eu estou triste, quando eu estou angustiada, quando eu estou com algum problema que eu não sei como resolver, o que eu mais preciso é que alguém me ouça, que alguém me escute. Quem?
Quem que pode escutar? Qualquer um de nós, né? Se você tem um amigo, um parente, uma pessoa próxima, que precisa desabafar com alguém, quem essa pessoa vai procurar? Vai procurar alguém que seja da sua confiança, vai procurar alguém que seja mais próximo, vai procurar alguém que consiga ouvi-la sem julgamento. Isso não é uma coisa simples, né? Será que a gente consegue? Reflitam cada um de vocês. Será que eu consigo ouvir realmente alguém com amorosidade, ouvir com o coração, não ouvir só com o ouvido? Será que eu consigo ouvir alguém sem questionar essa pessoa, sem ficar fazendo perguntas, sem ficar tentando entender e achar soluções para essa pessoa? Né? Muitas vezes a gente dá conselhos, a gente ouve uma pessoa, nem ouve até o fim, né? Isso é o mais comum. A pessoa está falando, você já encontra a solução na sua cabeça e você já começa a querer passar e dar a solução para ela daquele problema que ela está passando, quando muitas vezes ela só quer que você ouça. Ela quer poder jogar para fora tudo isso que está doendo, tudo isso que está apertado aqui dentro. Ela precisa realmente desabafar, esvaziar o coração, esvaziar aquele sofrimento. A gente tem que perceber, tem que entender que quando uma pessoa fala da sua dor, quando ela fala com você, quando ela fala com alguém, ela também está escutando. Ela também está se ouvindo. E do mesmo jeito que quando a gente ouve alguém, de certa forma, parece que na cabeça da gente, a gente acha uma solução para aquilo, quando a pessoa fala e ela se escuta, muitas vezes ela acha realmente a solução. Ou ela acha um caminho a seguir. É muito difícil a gente ouvir alguém e a gente não ter respostas prontas, ou a gente não dar conselhos, né? Já pensou alguma vez que de repente esse conselho, essa solução que você deu para essa pessoa, ela não consegue fazer? Ela não consegue seguir esse caminho? Aí parece que em vez de ter um problema, ela passa a ter dois, né? Ela tem o problema que ela tinha e ela não tem a solução que você propôs. Então esse sofrimento pode se tornar maior. Outra coisa que a gente sempre faz habitualmente é falar, vai passar, não se preocupe, tudo vai dar certo. Será que essas são palavras mágicas? Será que realmente quando eu falo para alguém, vai passar, tudo vai dar certo, vai mesmo? Quando eu falo sobre isso, quando eu falo do setembro, quando eu falo do amarelo, quando eu falo da questão da prevenção ao suicídio, eu peço a cada um de vocês que faça uma reflexão interior, né? Será que a gente está feliz o tempo todo? Como fazer para que a gente esteja feliz pelo menos a maior parte do tempo? Né? Eu já citei do CVV, o uso do CVV, o número do CVV é 188. É gratuito, funciona todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Se você ligar, alguém vai te ouvir. Vai te ouvir com atenção, com amorosidade e não vai resolver os seus problemas, mas vai pelo menos estar lá para ouvir seu desabafo, que muitas vezes é isso que a gente precisa. Como que eu consigo ajudar alguém? Eu consigo ajudar alguém estando disponível para ouvir essa pessoa. Dentro da sua empresa, dentro do seu local de trabalho, da sua casa, na sua família, comece a perceber as pessoas. Comece a reparar no comportamento de cada uma. Permita que as pessoas percebam o seu jeito de ser. Permita que as pessoas percebam como você está e que você precisa de ajuda. Peça ajuda. Fale sobre suicídio. Falar sobre suicídio faz com que a pessoa perceba, quem tem esse pensamento, quem está com essa ideia, a pessoa percebe que você não tem esse pré-conceito com relação a isso. Quem pensa em suicídio não está com uma doença mental. Quem pensa em suicídio não quer acabar com a vida, quer acabar com o sofrimento, quer acabar com a dor. Quem acaba se ferindo, né? A gente ouve muitas essas histórias. Tenho certeza que cada um de vocês ou conhece, ou já presenciou, ou já conversou com alguém, ou já ouviu alguém falar, ou mesmo em reportagens, sobre pessoas que se mutilam.
Né? Por que alguém chega a se ferir, chega a se cortar? Porque essa pessoa quer tirar a dor interna, que é muito maior. Então, de repente, a dor física pode suplantar isso, né? A dor física pode ser maior e fazer com que eu esqueça a minha dor emocional. Por isso que muitas pessoas se cortam. Então, são exercícios difíceis, mas tente não julgar. Tente se colocar no lugar do outro, sem julgamento, sem expectativas. Esteja disponível para estar ao lado dessa pessoa, para ouvir essa pessoa. Assim como esteja disponível para falar sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dificuldade. Importante lembrar que nenhum problema é maior do que o outro. Qual que é o problema mais importante para mim? O meu. Qual que é a dor mais importante para mim? A minha. E essa dor, ela tem justificativa? Claro que não. Um sofrimento, ele é grande, ele é importante para a pessoa que sente, para a pessoa que sofre. Eu não tenho o direito, eu não tenho condições de julgar o sofrimento de alguém. Será que tenho? Será que a dor de alguém que perdeu um parente é maior do que a dor de alguém que perdeu um bichinho de estimação? Quando a gente fala essa frase, parece que a resposta é meio automática na cabeça da gente, fala assim, claro, né? Claro que perder uma pessoa é melhor, é mais importante, é mais dolorosa do que perder um gato. E se esse gato é a única coisa, o único ser que eu tinha, é o único ser vivo, o único que me fazia companhia? Porque todos os outros da minha vida eu já perdi. Então é importante ter claro e refletir sobre isso, que a maior dor de uma pessoa é a dor que ela sente, é a dor que ela vive. Como prevenir o suicídio? Estando disponível. Existem muitas pesquisas que mostram sobre a frequência do suicídio. Sabe-se que hoje quase 40 pessoas tiram a própria vida por dia. Quase 40 pessoas pensam em suicídio e não têm oportunidade ou não se sentem confortáveis em falar isso com alguém, porque tem muito preconceito, né? Nos últimos anos tem se tentado falar muito sobre isso para diminuir esse preconceito. Antes se pensava que falar sobre suicídio é como se eu fosse dar ideia para a pessoa de fazer aquilo. Ninguém vai dar ideia para alguém de tirar a própria vida. E sempre existe uma solução. Às vezes a gente não enxerga, mas só tem jeito se tiver vida. Se tiver vida, tem jeito. Só não tem mais solução se não tiver mais vida. E a vida é o bem mais importante que a gente tem. Muitas pessoas que têm ideia de suicídio, que têm ideia de tirar a sua própria vida, quando eu falo essa frase, pensa, como assim? Como que essa pessoa pode estar falando que a vida é o bem mais precioso que a gente tem? A minha vida para mim não é. A minha vida não vale nada. A minha vida eu não quero. Porque a minha vida é de muito sofrimento. Então, para você que se por acaso tem esse pensamento quando eu estou dizendo isso, é que eu estou falando, peça ajuda. Converse com alguém. Se não tiver ninguém perto de você, que você confie, que você perceba que está disponível para te ouvir, liga para o CVV. Lá no CVV, alguém que você não conhece, que você não tem ideia de onde está, que não vai perguntar para você nem o seu nome. Se você não quiser dizer, vai estar disponível lá para te ouvir. O tempo que você quiser, a hora que você quiser, sobre o assunto que você quiser. Muitas vezes as pessoas pensam que não, o motivo do meu sofrimento é muito pequeno.
Existem muitas pessoas que sofrem muito mais do que eu. Como que alguém vai perder o tempo de me ouvir se tem tanta gente que sofre por motivos mais importantes? Como eu já disse, o motivo é importante para a pessoa que sofre, para a pessoa que sente. O motivo é importante para quem está sentindo. Então, se você perceber aí perto de você, dá uma olhada para quem está do seu lado, dá uma olhada para quem está na sua frente, não eu, mas para quem está na sua frente fisicamente. Será que essa pessoa está hoje do mesmo jeito que ela estava ontem ou um mês atrás? Será que essa pessoa mudou muito o seu jeito de ser? Será que existe alguma coisa que você possa fazer por ela? A depressão, a ansiedade são doenças que precisam de tratamento. Então, muitas vezes as pessoas precisam de ajuda profissional. E isso é importante, né? Dentro da sua empresa, você tem a possibilidade de ter um plano de saúde, de ter um médico, um psicólogo, um profissional de saúde que possa te ajudar, que possa te ouvir, possa te orientar. Muitas pessoas precisam de medicamentos para melhorar, para resolver a sua situação. Muitas pessoas precisam só de serem ouvidas. Muitas pessoas já estão em tratamento, já passam com psiquiatra, com psicólogo. Aliás, eu nem me apresentei. Meu nome é Maria Clara, eu sou psiquiatra da Unimed. Então, muitas dessas pessoas eu escuto. Muitas pessoas já estão em tratamento e não têm coragem de dizer algumas coisas para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo. Então, será que essa relação de confiança está sendo interessante? Será que ela está existindo? Então, se você precisar, se você estiver sentindo necessidade, procure ajuda, peça ajuda. Peça ajuda profissional se precisar. Busque o seu médico, busque o seu psicólogo, busque seu encarregado, seu patrão, seu colega de trabalho, mas converse com alguém. Lembre sempre que a vida pode ser preciosa para todas as pessoas. A vida existe para ser vivida de forma satisfatória. Então, se a sua vida está sendo triste, se o seu sofrimento está sendo grande, se a sua dor está sendo crescente, peça ajuda. Falar é o melhor remédio. Falar coloca para fora a sua dor. Quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente não fala do sofrimento que a gente está sentindo, a gente guarda, engole, 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 e daí isso começa a causar mal-estar. Eu tenho palpitação, eu tenho falta de ar, eu tenho taquicardia, meu coração acelera, fico suando frio, não consigo dormir. Tudo isso por estar remoendo uma situação que está me deixando angustiada, que está me deixando triste. Como tratar isso? Como eu disse, muitas vezes a gente precisa de um medicamento para ajudar, muitas vezes a gente precisa de uma terapia, ou das duas coisas juntas. Mas para eu conseguir entender isso, fale. O Setembro Amarelo está aí para nos alertar, para nos estimular a pensar nessas questões, a pensar em se eu estou sofrendo, se eu estou vendo o meu amigo, o meu parente, o meu colega de trabalho, se eu estou enxergando esse sofrimento, se eu não me sentir em condições de ajudar, pelo menos fique do lado. Deixa essa pessoa perceber que você está entendendo, que você está percebendo que esse sofrimento está lá. Eu costumo dizer que a gente tem uma boca só e dois ouvidos, e não é à toa, né? Porque nós somos feitos, acredito, para ouvir mais e falar menos. Mas falar nada pode nos ensurdecer. Tem muitas pessoas que se colocam sempre disponíveis para ouvir e se calam. Essas pessoas guardam o seu sofrimento para si e só recebem esses estímulos dos outros
e acaba sofrendo duplamente. Tenho certeza que quando eu falo isso, muitas vezes pessoas se falam assim, não, eu sou desse jeito. Eu me preocupo tanto com os problemas dos outros e eu esqueço de mim. Lembre uma coisa importante, a gente só dá o que a gente tem. Então, para eu poder dar amor, para eu poder estar bem, para eu poder dar tranquilidade para alguém, eu tenho que estar assim. Eu tenho que estar bem, eu tenho que melhorar minha autoestima. Se a minha autoestima não está legal, eu preciso falar com alguém. Eu preciso buscar ajuda. Entre as pessoas que se suicidam, o índice maior, a maior frequência, são entre os homens, principalmente os jovens e os idosos. Por que será que isso acontece? Porque em geral, os homens não procuram ajuda. Os homens não falam. Isso não é só nas questões de saúde mental, de saúde emocional, não é só na questão de se sentir triste ou de estar pensando em agir contra a sua vida. Mas os homens não falam da sua saúde, os homens não falam de si. Então, rapazes, se vocês não estão bem, se vocês estão se sentindo que precisam de ajuda, conversem, procure ajuda, busque alguém. Ou fale com um colega seu, ou fale com um familiar, ou ligue para o CVV. Mas busque ajuda. Falar é a melhor solução. Se tem vida, tem jeito.